Os descendentes de Caim eram parte de uma linhagem que se desenvolveu sob o peso de um trágico legado antes do dilúvio. Conforme registra o texto bíblico em Gênesis, Caim foi o primogênito de Adão e Eva que, tomado pela inveja e pela ira, matou seu irmão Abel. A partir deste ato, a narrativa bíblica descreve que Caim foi amaldiçoado e se tornou errante na terra, estabelecendo-se na terra de Nod, a leste do Éden. De acordo com o texto bíblico, Caim teve um filho chamado Enoque, e este foi o início de uma linhagem que, ao longo das gerações, demonstraria grande avanço cultural e, ao mesmo tempo, extrema corrupção moral e rebelião contra Deus. E neste vídeo, você vai entender o que realmente aconteceu com os filhos de Caim de acordo com a Bíblia. O livro de Gênesis registra que Caim, após se afastar da presença do Senhor, conheceu a sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. A partir desse momento, o relato bíblico pontua que Caim edificou uma cidade e a chamou pelo nome de seu filho, Enoque. Pode ser que a construção de uma cidade por parte de Caim refletisse seu esforço em buscar segurança e estabilidade, talvez como uma forma de escapar ao destino errante e vagante que lhe fora imposto. Dentro dessa estrutura, teve-se um primeiro passo no desenvolvimento cultural e social da humanidade caída, pois a fundação de cidades indicava um avanço na organização coletiva e na tecnologia. No entanto, não podemos perder de vista que esse progresso estava intimamente ligado à rebeldia e ao distanciamento de Deus, marcados pela iniquidade. Ou seja, o contexto do surgimento dessa urbe não teve como alicerce a piedade de Caim, mas sim sua provável tentativa de contrapor-se à maldição divina e buscar alguma estabilidade à parte de Deus. O quarto capítulo de Gênesis apresenta de forma breve a genealogia de Caim, que inclui nomes como Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Esse relato, por ser breve, leva muitos estudiosos a buscarem tradições extrabíblicas, complementos sobre o desenvolvimento cultural e moral desses primeiros descendentes. A Bíblia, porém, deixa claro que, apesar do progresso material, a semente do pecado seguia se alastrando de geração em geração. A maldade não se restringiria apenas a um ato isolado no passado, mas se propagaria na própria natureza decaída do ser humano. Assim, a linhagem de Caim, iniciada sob o sinal da violência, assumiu um lugar de destaque no início da história bíblica para exemplificar como o pecado pode permear o desenvolvimento humano em todas as esferas, social, cultural e religiosa. Caim foi o pai de Enoque, Enoque foi o pai de Meujael, Meujael foi o pai de Metusael, e Metusael, por sua vez, teve um filho chamado Lameque. Aqui é importante observar que os capítulos iniciais de Gênesis falam de 2 Enoques e 2 Lameques, que não podem ser confundidos. O Enoque e o Lameque descendentes de Caim nada têm a ver com o Enoque e o Lameque da descendência de Sete. O texto registra que a linhagem de Caim estava rumando a um estado crescente de afastamento de Deus. Falando especificamente do Lameque da família de Caim, o escritor bíblico o apresenta como o primeiro polígamo e um assassino confesso. O livro de Gênesis relata que Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. E este é o primeiro caso bíblico de poligamia, algo que contraria o padrão estabelecido por Deus na criação. A vida de Lameque, portanto, tornou-se emblemática para demonstrar a forma como o pecado se aprofundou na descendência de Caim. Lameque não apenas praticou poligamia, mas também se orgulhou abertamente de atos de violência. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 23, lemos sobre como Lameque compôs um cântico provavelmente para se vangloriar diante de suas esposas por ter matado 2 pessoas. O texto bíblico diz: "Ouvi-me vós, mulheres de Lameque, e escutai as minhas palavras. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Se Caim será vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 70 vezes 7. Alguns poucos comentaristas sugerem que talvez esse cântico de Lameque fosse a expressão de seu remorso. Mas a maioria dos estudiosos entende que esse cântico demonstra que Lameque se considerava acima do próprio Caim em termos de violência, e que se Deus havia prometido vingança contra quem fizesse mal a Caim, muito maior seria a vingança contra aqueles que o ferissem.
Tratava-se de uma atitude arrogante e altiva de alguém cruel e destituído de todo sentimento humanitário, que expunha a dureza do coração humano na linhagem cainita. Em algumas tradições judaicas posteriores, há a sugestão de que Lameque teria matado o próprio Caim por engano. Essas lendas relatam que, durante uma caçada, Lameque teria confundido Caim com um animal e, cego pela ira ou pela falta de clareza de visão, disparou uma flecha que resultou na morte de seu ancestral. Embora essas histórias não constem no texto bíblico e sejam apenas lendas, elas exemplificam o modo como o imaginário judaico construiu explicações adicionais para o fim de Caim e para o profundo vínculo de violência que perpassava aquela família. O texto bíblico também apresenta 3 filhos de Lameque, cada um responsável por um marco importante no desenvolvimento cultural humano. Jabal, Jubal e Tubal-Caim demonstram como a criatividade, os dons e os talentos não estavam restritos unicamente à linhagem piedosa. Mesmo na descendência marcada pela violência e pelo orgulho, houve progresso e inovações que influenciaram toda a humanidade subsequente. Nesse sentido, Jabal é mencionado como o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Em outras palavras, Jabal foi o pioneiro do estilo de vida nômade associado à criação de gado. Foi provavelmente ele quem desenvolveu técnicas de pecuária e pastoreio em tendas, algo que se tornaria frequente em outras passagens bíblicas, inclusive em fases da vida dos patriarcas. Jubal é citado como o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Isso significa que ele foi o primeiro músico de que se tem registro. O texto sugere que Jubal teria iniciado o desenvolvimento da música instrumental, possivelmente fabricando instrumentos como harpas primitivas e flautas rudimentares. Então, parte importante da arte musical surgiu na linhagem de Caim, demonstrando que as capacidades criativas do ser humano se espalharam como dádivas de Deus aos homens em geral. Por fim, Tubal-Caim é descrito como mestre de toda a obra de cobre e de ferro. De acordo com o texto bíblico, Tubal-Caim foi o primeiro a trabalhar metais, seja na forma de ferramentas ou armas cortantes. A tradição rabínica, por exemplo, diz que Tubal-Caim foi o pai de todos os que forjavam metais, incluindo armas. Inclusive, alguns intérpretes relacionam o cântico de Lameque, que já mencionamos aqui, ao fato de seu filho ser fabricante de armas de guerra, e por isso, supostamente, ele se vangloriava por possuir uma força superior devido às armas que dispunha. Seja como for, essa habilidade metalúrgica representou um salto significativo na tecnologia humana, pois a capacidade de moldar cobre e ferro ofereceu àquele povo maior domínio sobre a natureza e os processos de sobrevivência. É importante notar que os avanços atingidos por Jabal, Jubal e Tubal-Caim não são em si pecaminosos. Administrar gado, compor música e trabalhar metais são exemplos de conhecimento que podem ser usados para o bem ou para o mal. Contudo, a vida de Lameque demonstra que o homem caído, distanciado de Deus, tende a utilizar tais desenvolvimentos de forma corrompida e destrutiva. Essa ambiguidade fica clara quando, logo após mencionar Jubal como o pai de todos os que tocam harpa e flauta, Gênesis registra o cântico de tirania de Lameque, no qual ele exalta a morte de 2 homens e sua sede de vingança, conforme já explicamos aqui. Vemos então a arte musical, a princípio uma expressão de beleza, sendo apropriada para exaltar o comportamento pecaminoso. Conforme a sequência da história de Gênesis, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, cujo nome em hebraico indica algo colocado ou concedido por Deus para substituir Abel, que fora morto por Caim. Sete se tornou o patriarca de uma outra linhagem, esta marcada por homens que passaram a invocar o nome do Senhor. A genealogia de Sete, descrita em Gênesis 5, enfatiza nomes de grande relevância, como Enos, Enoque, o que andou com Deus, e Metusalém, o homem mais longevo da Bíblia. Esta linhagem, por sua vez, encontrou o ápice em Noé, aquele que seria o instrumento de Deus para a renovação da terra após o dilúvio. Contudo, com o tempo, a linhagem piedosa de Sete se misturou à linhagem ímpia de Caim, colocando a humanidade numa rota de perversidade sem precedentes. Há uma interpretação teológica clássica de que os filhos de Deus citados em Gênesis 6 seriam os descendentes de Sete, enquanto as filhas dos homens aludiriam às mulheres da linhagem de Caim.
Nessa perspectiva, quando os descendentes de Sete se uniram à linhagem cainita em casamentos mistos, toda a humanidade passou a experimentar um grau de corrupção jamais visto. Surgiram então valentes, varões de renome, que, porém, não se distinguiam por atitudes virtuosas, mas sim pela depravação e violência. Inclusive, embora no imaginário popular os Néfilins daquele tempo fossem gigantes, a melhor tradução desse termo hebraico simplesmente parece indicar homens poderosos que subjugavam as pessoas e ostentavam um comportamento tirano e violento. Seja como for, com essa interligação das duas linhagens, Gênesis registra que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Esse retrato de corrupção total culminou no decreto divino de exterminar quase toda a humanidade com o dilúvio. Nesse sentido, o mesmo livro de Gênesis relata o dilúvio como o juízo divino sobre a terra corrompida. Deus escolheu Noé, um homem justo, para a construção de uma arca que abrigasse a si, sua família e os animais que deveriam ser preservados. A partir de Noé, a humanidade teria a chance de um recomeço. Do ponto de vista acadêmico, diversos debates ocorrem em torno de questões históricas e arqueológicas, como, por exemplo, a abrangência do dilúvio, se regional ou global, além de possíveis evidências geológicas e paralelos em narrativas do Oriente Próximo. Porém, do ponto de vista teológico, o ponto central da história do dilúvio encontra-se na mensagem de juízo e graça. Deus pune o pecado, mas oferece um escape para aqueles que depositam sua fé em suas promessas, no caso, Noé e sua família. Então, voltando aos filhos de Caim, o texto registra que sua linhagem estava de tal forma corrompida que, junto com todos os outros, ela foi consumida pelas águas do dilúvio, sem menção de qualquer sobrevivente proveniente dessa base genealógica. Quando a Bíblia narra que apenas Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles entraram na arca, entende-se que ninguém mais escapou. Algumas pessoas especulam que talvez pelo menos uma das noras de Noé pertencesse à linhagem de Caim, mas não há qualquer indício disso no texto bíblico. O fato de o pecado ter persistido na humanidade após o dilúvio não significa que algum representante da casa de Caim sobreviveu ao juízo de Deus, mas que após a queda no Éden, toda a humanidade foi corrompida pelo pecado. Dessa maneira, a maioria dos estudiosos concorda que a linhagem de Caim realmente encontrou seu fim definitivo no dilúvio. Porém, todos aqueles avanços culturais e tecnológicos que surgiram entre os filhos de Caim não deixaram, entretanto, de ser úteis para a humanidade que surgiria após o dilúvio. Na verdade, muito do conhecimento pode ter sido preservado ou redescoberto posteriormente. Ainda assim, a própria narrativa de Gênesis sublinha que aquele ramo genealógico que se iniciou com Caim matando Abel encerrou sua história em meio a uma catástrofe universal. Diante desse relato, podemos aprender algumas lições importantes. Primeiro, a história dos descendentes de Caim ressalta a soberania de Deus em conduzir o enredo da humanidade. Apesar do avanço da maldade, Deus jamais perdeu o controle da situação. Ele permitiu que a linhagem cainita florescesse em termos culturais, mas jamais permaneceu indiferente às suas escolhas morais. Quando a corrupção atingiu um ponto irreversível, Deus executou juízo através do dilúvio, mas também preservou um remanescente da humanidade na pessoa de Noé e sua família. Em segundo lugar, essa história nos ensina sobre os dons de Deus e a responsabilidade humana. O fato de Jabal, Jubal e Tubal-Caim, todos da linhagem de Caim, terem sido precursores em áreas tão importantes, demonstra que os dons e talentos não se limitam aos que professam fé em Deus. A graça de Deus se manifesta de forma comum a toda a humanidade, concedendo a homens e mulheres habilidades que, se bem empregadas, podem trazer benefícios para toda a sociedade. No entanto, a narrativa bíblica evidencia que essas mesmas habilidades podem ser usadas para fins perversos, quando o coração humano é dominado pelo pecado. Exemplos como o de Lameque mostram a fusão entre um domínio técnico aprimorado, possivelmente com armas mais eficazes, graças a Tubal-Caim, e uma mentalidade altiva e cruel. Com essa história, também aprendemos que a linhagem de Caim ilustra de modo trágico como o pecado, quando não confrontado e refreado, conduz a uma degradação contínua e progressiva, tanto do indivíduo quanto da sociedade.
Caim iniciou esse triste caminho ao matar seu irmão, mas não se arrependeu nem buscou a reconciliação com Deus. Sua descendência perpetuou essa mesma rebeldia. A fase final dessa trajetória foi a completa mistura com a linhagem de Sete, cujos membros, outrora devotos ao Senhor, deixaram-se seduzir pelo mal. Dessa mistura resultou uma depravação total da humanidade, alvo inevitável do julgamento divino. Mas apesar do triste fim da linhagem de Caim, a narrativa bíblica não encerrou a história da humanidade ali. Noé e sua família recomeçaram, e o próprio Deus estabeleceu um sinal de sua aliança com a humanidade, proclamando a promessa de que ele não destruiria novamente a terra por meio das águas. Esse recomeço, inclusive, aponta em última instância para a redenção que viria na pessoa de Cristo. O triste fim dos filhos de Caim não se limita apenas ao seu desaparecimento no dilúvio. Antes, abrange todo o enredo de degradação, desvio moral e perda de identidade diante de Deus, que começou em Caim e se desenvolveu até Lameque e seus descendentes. Como vimos, os descendentes de Caim foram responsáveis por impulsos importantes na história da civilização. Porém, esses avanços, em vez de conduzir a humanidade a uma experiência mais plena de vida, acabaram sendo usados e corrompidos pela violência e pela arrogância. O texto registra que a linhagem de Caim estava profundamente imersa em práticas contrárias à vontade divina, e quando houve a mistura com a linhagem de Sete, em vez de promover um retorno à piedade, a iniquidade se alastrou ainda mais, agravando a condição humana ao ponto de desencadear o juízo das águas. Portanto, a história das primeiras gerações nos mostra que Deus, em sua soberania, julgou o mal, mas também preservou um remanescente fiel, e preparou um caminho de graça e salvação, o qual se cumpriu plenamente no Redentor que viria séculos depois. Assim, o triste fim dos filhos de Caim serve como símbolo da ruína que se instaura quando a humanidade abraça o pecado sem arrependimento, contrapondo-se ao chamado divino de graça, obediência e vida. Agora escreva nos comentários se você já conhecia a história dos filhos de Caim. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, estudando a Bíblia de forma completa e objetiva, eu te convido a estudar teologia conosco de qualquer lugar, totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.